Porque o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas para a imunização da população contra a Covid-19. A MP ainda será avaliada pelo Congresso Nacional, quem tem a prerrogativa para aprovar o texto, derrubá-lo ou alterá-lo. Mas até lá a MP tem validade e o dinheiro já está disponível. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a previsão da pasta é distribuir as doses de vacina contra a Covid-19 em meados de janeiro. Na estimativa, ele detalhou as entregas que espera, sendo 9 milhões de doses da Coronavac, 15 milhões da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e 500 mil da Pfizer para o primeiro mês de 2021. Ontem, Bolsonaro acreditou a Deus o retorno ao que classificou como uma situação de quase normalidade, ainda em 2020. A declaração ocorre 5 dias depois de o presidente afirmar que o país está vivendo o finalzinho da pandemia. Thaís Oyama, seus comentários. Meus comentários, Paulo, eu queria pedir a sua permissão para não comentar mais nenhuma notícia que comece com o general Pazuello promete que. Porque, olha só, e nem notícias como essa que o Ministério da Saúde avançou nas negociações com o Instituto Butantan. O Ministério pretende receber um lote de não sei quantas doses de Coronavac. Existe uma possibilidade de acréscimo de não sei mais quantas doses. Então, o general ele está mudando um monte de ideia. Ele já disse que compraria a Coronavac e depois mudou de ideia. Ele já disse que não compraria a vacina da Pfizer e depois mudou de ideia. Ele já disse que a vacinação ia começar em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Depois, agora você falou que ele voltou para janeiro, então mudou de novo. Já foi dezembro, janeiro, março, depois foi fevereiro e agora está dizendo que ele falou janeiro. Então, já são 4, 5 datas aí diferentes. Aí, sobre essas novas promessas do general, que agora ele disse que vai distribuir 9 milhões de doses para os estados, eu vou entender perfeitamente se os governadores deixarem para comemorar essa notícia mais para frente, né? Porque o general tem mudado muito de ideia, isso é um fato. Sobre essa declaração do presidente Bolsonaro, ela mostra que o presidente continua lá muito confortável na sua realidade paralela, né, Paulo? Ele já tinha dito no começo da semana, no fim dessa semana, na verdade, que a pandemia estava no finalzinho, quando a gente sabe que não está, e agora ele diz isso quando no momento em que absolutamente a declaração dele não corresponde à verdade, não está no finalzinho. Então, tem 19 estados hoje, incluindo o Distrito Federal, 19 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, que estão com os números da Covid em alta. De novo, é muito estado com vetor de alta. Daí tem só 5 estados em que a situação está estável, que são Goiás, Pará, Rondônia, Tocantins e Piauí. E apenas 3 estados têm a situação da Covid em queda, que são Amazonas, Ceará e Maranhão. Sem falar que aqui em São Paulo, os 2 hospitais mais caros, hospitais particulares, que são o Sírio-Libanês e o Einstein, já estão recusando pacientes, porque não tem mais leitos na UTI. Então, não é verdade o que o presidente falou, não estamos voltando à normalidade, a não ser que ele considere essa catástrofe normal. Mas, pois é, então, diante de tudo isso, a declaração do presidente lembra a gente que tem gente que tem convicções à prova de argumentos, mas o presidente Bolsonaro, Paulo, ele vai mais longe. As declarações dele são a prova de fatos. Tomé Abduch. Realmente a gente enxerga as coisas de uma maneira muito divergente, né? Hoje nós temos uma notícia muito boa para a população brasileira, que foi assinada uma MP, a qual libera 20 bilhões de reais, né? Um dinheiro que já está separado para a compra das vacinas. As negociações com todas essas empresas, com os termos de intenções, já foram todas assinadas. Nós temos aí no mês de janeiro já algumas vacinas chegando para o Brasil. Espera-se vacinar a população brasileira, grande parte dela ao longo desse primeiro semestre, agora de 2021. E, além disso, né, o governo afirma que está negociando cerca de 350 milhões de vacinas para 2021, quantidade suficiente para vacinar mais de 175 milhões de brasileiros. E o governo possui acordos com a AstraZeneca, com a Pfizer, que é do consórcio Facility, mais de 38 milhões de doses da farmácia Janssen, que está sendo testado aqui no país. Eu vejo muitas boas situações que estão agora para acontecer com a população brasileira. E o ministro Pazuello, na reunião que aconteceu, ele também foi muito assertivo.
colocando o seu ponto de vista, né, e a clareza do que está acontecendo. Inclusive, ele esteve junto com alguns outros governadores, que é o Wellington Dias, do PT do Piauí, a Fátima Bezerra, do PT de Rio Grande do Norte, e também com o Helder Barbalho, do Pará, onde ele conseguiu apaziguar um pouco o ânimo dessa turma, né? A turma do PT, lembrando que eles fecharam todos os seus estados, não se preocuparam nem um pouco entre o equilíbrio entre pandemia e as pessoas terem dinheiro para comer. Mas, enfim, as notícias são muito positivas. E o Bolsonaro, né, ele espera, como já convocou, e agora que nós estamos em breve retornando à normalidade. Isso é uma grande verdade. As nossas cidades voltaram a funcionar. Nós temos os nossos números de arrecadações que estão muito parecidos com os números que nós tínhamos em janeiro e fevereiro deste ano. Muito, como eu já coloquei aqui, por conta do auxílio emergencial, que foi colocado, né, de forma brilhante pelo ministro Paulo Guedes. E o país realmente está caminhando. Vamos lembrar que essa é uma crise mundial, o coronavírus não foi criado no Brasil, e todas as boas decisões estão sendo tomadas. Mas o fato de o presidente não estar especulando e sim colocando a verdade para a população faz com que a gente tenha uma narrativa que realmente é muito triste nesse momento, ao qual nós precisamos de esperança e de fatos concretos no nosso país. Diogo Schelp. Olha, Paulo, eu já critiquei muito o João Dória por politizar a questão da vacina, né, por ficar espizinhando o Jair Bolsonaro a toda oportunidade, principalmente nessa questão da vacina. E o João Dória tomou algumas decisões que são decisões politiqueiras, digamos assim, nessa pandemia, como aquele episódio em que ele decidiu só anunciar mudanças nas regras de flexibilização no dia seguinte ao segundo turno das eleições municipais, que eram decisivas em São Paulo para o grupo político dele. Mas eu começo a achar que ele tinha razão em botar pressão em cima do governo nessa questão do Coronavac, porque parece que tirou o governo da inércia, né? É ver para crer, mas pelo menos a impressão que dá é que, assim como no mercado, né, essa disputa entre João Dória e Bolsonaro, essa concorrência, faz algum bem para a população, porque afinal das contas o governo tinha previsto, como a Thaís falou, começar a vacinação em março e agora já está falando que vai ser em janeiro. É ver para crer mesmo. E, de qualquer forma, uma vacinação coordenada nacionalmente é bem melhor do que uma vacinação feita estado por estado, com variações ali de tipos de vacina e tal, as pessoas viajando de outros estados, procurando estados que tenham vacina. Quer dizer, uma coordenação nacional é realmente necessária, assim como foi necessária, mas não aconteceu no início da pandemia em relação a questões como isolamento social. Agora, essa questão que o Bolsonaro falou, de que o país vive uma normalidade e tal, a impressão que dá é que ele tenta compensar o fato de que ele deu o braço dele para o João Dória torcer com essa história de normalidade, exaltando essa suposta normalidade na pandemia. O que ele chama de normalidade, na verdade, é um momento de alta nos índices de contágio. Hoje mesmo divulguei um gráfico inédito mostrando as taxas de contágio em São Paulo, tem uma evolução ali. Nós tivemos 2 meses só, que foi do início de agosto até final de setembro, em que a taxa foi menor que 1, o que significa que o número de novos infectados era menor que o número de pacientes já existentes. Isso significa que a pandemia naquele momento estava desacelerando. A partir de final de setembro, nós passamos a ter uma situação de aceleração da pandemia, o que continua até agora, o resultado de um relaxamento da população, um relaxamento dos cuidados necessários, festas, encontros presenciais, bares lotados e assim por diante. Então, o que o Bolsonaro diz que é uma normalidade, na verdade é só uma situação, um cenário de relaxamento dos cuidados. Tomé, eu vi que você pediu a palavra. O governo federal, por conta de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ele perdeu totalmente a autonomia e as decisões sobre as condições dessa doença, né? Uma coisa que todos nós já sabemos, já ficou muito claro para a população brasileira, e não adianta querer colocar a culpa em cima do presidente Bolsonaro sobre as decisões que eram totalmente dos governadores. Mas, como sempre, né, em nosso país, a grande maioria dos políticos pensam em si próprio e em política e muito pouco na população brasileira. Quanto mais caos acontece no nosso país, melhor para tirar a credibilidade do presidente, que só cresce e apavora os esquerdistas, né, esses chupins em nosso país,
e que escravizam a nossa população. Isso é uma realidade também que está ficando muito claro para o Brasil. Com muita tristeza, a população brasileira acompanhou essa triste realidade dessas decisões dos governadores. A postura que nós esperávamos, ela não aconteceu pela grande maioria dos governadores, que junto ao governador João Dória, resolveram se colocar contra o presidente da República e não ao seu lado, que é o que nós, povo brasileiro, esperávamos. Nem mesmo a morte de nossa população, a fome e a nossa economia parada tocou o coração e a responsabilidade desses irresponsáveis. É um triste capítulo da história do nosso país. Mais uma vez, a nossa população foi esquecida e vítima do egoísmo, da falta de sentimento, da irresponsabilidade e da busca simples pelo poder a qualquer custo. A verdade é que eles se lixam para nós, Paulo. Eles estão nem aí para a população brasileira. Além disso, se não fosse o governo federal com a ajuda do auxílio emergencial, e foi brilhante do ministro Paulo Guedes, com as inevitáveis, e tristes mortes que aconteceram no nosso país, nós teríamos, infelizmente, tido um número de mortes muito maiores. Então, eu acho que nós estamos, sim, no caminho, estamos lidando hoje pelo governo federal da melhor forma possível, mas, infelizmente, nós temos pessoas que torcem contra o nosso país. Eles não estão a favor do Brasil, estão contra o Brasil. E é isso que a gente tem visto sempre em muitos discursos que a gente tem ouvido nos últimos dias. Sua vez, Diogo. Não, o Tomé, ele insiste nesse equívoco de dizer que o STF proibiu ou impediu o governo federal de tomar qualquer decisão em relação às medidas para conter a pandemia no país. Convido o Tomé a ler a decisão do STF e ver que o STF não tira nenhuma possibilidade, nenhuma ação, e não impede o governo de fazer nada. O que o STF disse naquele momento e decidiu naquele momento foi que os estados e os municípios têm autonomia para tomar decisões, que podem ser decisões, inclusive, concomitantes ao que o governo federal poderia adotar. Não há em nenhum momento uma decisão que impede o governo federal de tomar decisões a esse respeito. É uma grande inverdade e que não contribui em nada para o debate sobre as soluções para essa pandemia que já matou mais de 180 mil brasileiros. Vai lá, Tomé. Diogo, desculpa, mas você está equivocado. Eu não só li, como inclusive conversei com muitas pessoas em relação a isso. A tomada de decisão é de uma única e exclusiva responsabilidade dos governadores dos estados. O presidente Jair Bolsonaro ele pode sim participar, ele pode promover debates, mas na hora do vamos ver, quem faz o que quer e quem decide são eles, os governadores. Tanto que o presidente não queria fechar todas as nossas cidades antes de poder ter uma avaliação do número de infectados, do número de hospitais, de cruzar todas as informações e de maneira irresponsável e política, os governadores acabaram tomando posturas contra o Brasil, quase quebraram o nosso país. Se não fosse o governo federal com o auxílio que foi dado, nosso país agora estaria quebrado. Mas a narrativa é sempre essa. Decisão é decisão. Quem decide são os governadores. Por favor, não inverta, e coloque em cima do presidente uma decisão que não está sobre a sua responsabilidade. É exatamente, desculpa, Paulo, eu vou continuar aqui. Diogo. É exatamente a postura que esse presidente tem tido desde o início, que é de se eximir de qualquer responsabilidade e que você agora está endossando. Na verdade, Tomé, o que está acontecendo é que é um problema que você e as pessoas que você consulta têm problemas de interpretação de texto. Sinceramente, da próxima vez que a gente se encontrar aqui, a gente, de repente, pode ler alguns trechos juntos dessa decisão para tirar a prova. Tomé? Paulo, posso? Pode, claro. Olha, com todo respeito, Diogo, eu sou uma pessoa formada, pós-graduada, eu falo línguas, eu interpreto um texto da maneira, com certeza, correta e tenho muita competência para isso. O que vocês querem, na verdade, é tentar criar uma narrativa em volta do texto, colocando uma responsabilidade que não é do presidente. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal passou as decisões para os governadores, o porquê que vocês têm a cara de pau de querer colocar essa responsabilidade em cima do presidente da República? Está ficando até chato isso. Vamos mudar de assunto, vamos para o próximo assunto, Paulo.